dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que nos assiste do Maranhão pela TV UFMA e de Sobradinho e Porto Alegre pela Pop TV. Sejam todos também muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, sexta-feira, dia de comentar a inflação com vocês, então vamos comentar aí o que pressionou nosso bolso, o que pesou na inflação de dezembro, o que deixou essa inflação acima da meta. Então a gente vai passar por todos esses pontos com vocês. Vamos falar também da consultoria internacional que descartou ou colocou ali o Brasil como um possível país que vai dar a volta por cima em 2025, descartando o risco fiscal. Vamos tratar todos esses assuntos com vocês, vamos comentar sobre o financiamento imobiliário da Caixa, que acabou mudando algumas regras e aumentando também a taxa de juros. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. O astro do dia é a inflação, né? Então saiu a inflação acima do que a gente esperava, mas abaixo do que o mercado estava esperando. Então a gente vai explicar aí por que teve essa alta aí de 0,53% no mês, uma alta bem considerável. Então vamos mostrar da onde que vê essas pressões inflacionárias aí para a gente conseguir observar bem por que a gente teve esse resultado durante esse ano, né? Mas a gente também tem essa consultoria aí falando aí, o que a gente sempre fala, né, que é o risco fiscal é quase que o fantasma do comunismo da Faria Lima, né? Então a gente também vai explicar esse estudo aí que saiu, vamos explicar também o financiamento da Caixa, mas a gente já pode partir para a nossa agenda, que para uma agenda de sexta-feira aí tá bem fraca, né? Não tem quase nada nessa agenda do dia hoje, né, Débora? Exatamente, a gente tem uma agenda bem enxuta. A estrela do dia aqui no Brasil realmente são os dados inflacionários divulgados pelo IBGE. Então, como vocês podem ver, às 9 horas da manhã nem tem aquela quantidade de dados da Europa. Então, já começa a agenda às 9 com o IPCA, INPC e INCC de dezembro e fechamento de 2024. Esses dados a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Depois a gente tem a outra estrela do dia que não vai dar para a gente comentar hoje. Então, a gente vai comentar com mais detalhes na segunda-feira. Hoje a gente só vai passar por cima, que é o payroll, né? Hoje a gente tem o relatório mensal de empregos nos Estados Unidos, a taxa de desemprego e salário médio por hora, o relatório mais completo de mercado de trabalho dos Estados Unidos. E ele saiu às 10h30 e por conta desse horário, a gente não vai conseguir trazer todos os detalhes para vocês, mas a gente vai passar por cima aí quando formos fazer o giro de mercado. E também tem o índice de sentimento do consumidor, expectativas de inflação em 1 e 5 anos, mas essa leitura preliminar, ela ainda é a prévia de todos esses indicadores, porque eles são referentes a janeiro ainda não acabou, então é só uma prévia mesmo do que a gente deve esperar para o mês de janeiro. Então, como eu falei, hoje a gente tem uma agenda bem enxuta, com 2 dados muito importantes, não é porque ela está enxuta que ela está desimportante, esses dados são muito importantes, são dados muito esperados, acho que os dados mais aguardados no cenário doméstico e internacional da semana, mas hoje uma agenda bem curtinha. Então a gente já vamos partir aí para o nosso giro de mercado mundial. Hoje temos, né, finalmente, essa semana aí que foi tão fraca, aí os mercados também um pouco líquidos ainda, né, voltando naquela ressaca de fim de ano, né, mas a gente tem algumas coisas já acontecendo na Ásia, né, por exemplo, aí, dados de inflação divulgados na China ontem, ao contrário do Brasil, se espera inflação mais elevada na China, sim, porque é um indicador de atividade econômica mais robusta, mas a inflação veio bem controlada, abaixo do esperado e frustrou, né, a China é o país do contrário, né, lá eles têm que gastar muito, lá eles têm que crescer muito, tem que ter inflação alta, lá tem que ter déficit grande, né? Então, a China, que é o país que pode todos esses pecados aí que a gente não é permitido na China, pode, né? E isso aí influenciou bastante os mercados asiáticos, né, Débora? O que está acontecendo aí com Xangai Composto, Hang Seng, aí? O que aconteceu aí nesses mercados asiáticos, Débora? Todos foram pro negativo essa madrugada, André, e quem está em casa, porque justamente a gente teve a divulgação dos dados de inflação da China, tanto ao consumidor quanto ao produtor, e eles acabaram decepcionando por lá. A China teve uma alta pequena aí no mês de dezembro, então não veio uma inflação como se esperava, uma inflação mais puxada, uma inflação mais para cima, ela veio abaixo do que se esperava e na comparação anual também acabou mostrando que não teve o ritmo que se esperava de inflação. E por que isso preocupa lá na China? Justamente por ser um indicador que pode ser que o ritmo de crescimento ou o ritmo econômico, da atividade econômica chinesa, não fique ali dentro também do que se espera, pode ficar aquém do esperado. Então isso aumentou as preocupações em relação
relação ao ritmo da economia chinesa. Como o André falou, a China é o contrário de tudo que vale para os outros países. Tudo que o mercado olha nos outros países, para a China vale o contrário. Então lá eles querem sim uma pressão inflacionária maior para mostrar que tem um ritmo de crescimento mais acelerado, que tem demanda também, porque a demanda chinesa acaba mexendo com todos os países de uma forma geral. Então se espera esse tipo de posicionamento. Por lá também se esperam estímulos, né? Então toda vez que sai uma notícia de estímulos, ela é bem recebida pelo mercado financeiro. Então a China falar que vai ter uma expansão fiscal, que vai gastar mais, que vai aumentar o teto da dívida, normalmente são notícias bem recebidas no mercado. Mas hoje a gente teve essa notícia mais decepcionante, eu diria, da China em relação à sua inflação estar muito contida, tá? Em relação também ao ano anterior, mostrando até desaceleração. Então hoje o Xangai Composto ele acabou ficando no terreno negativo, vou usar ele de exemplo, porque foi um índice que acabou liderando as perdas na Ásia, então ele caiu 1,33%, mas não foi diferente para o Hang não foi diferente para o Nikkei 225. A Ásia como um todo foi em bloco para o terreno negativo, justamente por conta dessa decepção. E agora o mercado continua monitorando a possibilidade de novos estímulos lá na China. Então, a grande expectativa é que com esses dados sendo divulgados, o governo chinês passe a ter ali um estímulo mais forte na economia chinesa durante esse ano para cumprir a meta de crescimento também por lá. Vamos falar agora do Brasilzão, porque o dado mais esperado é justamente a inflação, né? Uma alta de 0,52% em dezembro, o acumulado no ano fecha em 4,83%. E parabéns, Campos Neto, você conseguiu terceira quebra aí de resultado. Aí você conseguiu em 3 anos, além de ser 3 vezes o melhor presidente do Banco Central, ele também conseguiu em 3 anos estourar a meta, né? Então, é um feito para poucos aí. Primeiro presidente do Banco Central da história aí, desde o começo do Plano Real, desde que as metas foram estabelecidas, que conseguiu isso. Então, uma salva de palmas, Campos Neto aí, por você conseguir essa façanha aí. É para poucos mesmo assim conseguir entregar 3 anos aí a inflação acima da meta, né? Mas vamos ver então, começar a analisar essa inflação aí, tintim por tintim aqui, o que aconteceu. Se a gente for observar, a inflação deu uma acelerada entre novembro e dezembro, mesmo com os índices que a gente estava observando, se a gente for pegar IGPM, se a gente for pegar IGPDI, se a gente for pegar cesta básica, IPCA 15, a gente tem então uma surpresa, porque a gente vê ó, que estava em 0,39, vai para 0,52, abaixo do que estava no passado, 0,56, e você estava vendo todos os índices na casa do 0,2 a 0,3. Isso aí, então, eu estava esperando, principalmente, que você não tivesse uma coisa muito longe disso. Mas você teve, então, essa surpresa, e a gente vai explicar de onde que veio essa surpresa aí, porque os outros índices anteriores não captaram uma série de coisas que começaram a ser captadas aí nesse índice agora. Então, no acumulado em 12 meses, a gente tem, então, que a inflação chegou em 4,83, é a inflação de final de ano. Então, a inflação desse ano ficou em 4,83, do ano passado ficou em 4,62, então, um pouco acima da meta. E ano passado a meta era outra, né? A meta era 5%, esse ano a meta já foi para 4,5%, então dificultou um pouco. A gente também tem que começar a discutir quão irreal essa meta de 3% com teto até 4,5%. Mais assunto para outro dia aqui. Então vamos ver agora quais são os grupos, os itens, os principais itens que a gente tem que observar. Ó. Se a gente for pegar na questão dos alimentos, a gente vê a mesma sazonalidade que a gente já estava aí esperando nesse momento. A maioria dos alimentos tendo queda, ó, arroz, feijão, batata, tomate, cebola. Então a gente vê aí que você tem que basicamente os itens de hortifruti, tirando aí as hortaliças tiveram uma alta, as frutas também tiveram um leve alta, assim, até por causa da questão de sazonalidade, né? Muita gente compra frutas para ceia de Natal, então você tem cereja, uva também aumentando, aí, então aumentou um pouco o nível das uvas, né? O nível das frutas. Mas então você vê aí que nessa parte do hortifruti granjeiro aí não teve tanto. Hortifruti, na verdade, não teve tanto problema, porque o granjeiro já teve aí que os ovos aumentaram bastante. Onde está o problema? Naqueles itens pontuais que a gente já estava observando. Ó. Café subiu quase 5%. A gente tem as carnes subindo aí
5,26%. Óleo de soja subiu mais de 5%. Então, novamente, derivados da carne, derivados do café e derivados do óleo de soja que foram os grandes vilões da alimentação. A gente também teve um bom impacto aqui negativo da energia elétrica residencial, uma queda de 3,19% aí, o que ajudou a amenizar bastante a inflação. Mas a gente vê aqui, por exemplo, nos combustíveis, mesmo sem reajuste anunciado da Petrobras, também teve alta, principalmente do etanol, 1,92%. Então você tem que a oferta de açúcar e o preço das commodities por causa do câmbio aumentou lá fora. O mercado fica mais desabastecido porque o usineiro de cana-de-açúcar, ele prefere fazer açúcar para vender para fora do país do que para fazer etanol, porque a escolha é sempre, vou fazer açúcar para vender para fora ou vou fazer etanol para ficar aqui dentro do país. Por causa do dólar e o preço internacional do açúcar, ele preferiu fazer açúcar e vender para fora, então por isso que o etanol se eleva tanto aí nesse momento. Então a gente vê aí que foram esses itens mais pontuais, mas só isso não explica a alta de 0,52, que foi bem acelerada. A gente pode colocar na outra tela que a gente vai conseguir explicar melhor. Ó. O que você teve de elevação esse mês? Ó, alimentos e bebidas, 1,18. A gente teve vestuários, 1,14. Despesas pessoais, 0,62. E transporte, 0,67. O que você teve, então, é que alimentos já era esperado que você tivesse essa alta bem considerável. Vestuário não era. Aliás, até era, porque tem a questão de sazonalidade. A gente esqueceu aí de colocar na equação, na hora que a gente for fazer a previsão, de que existe a sazonalidade de fim de ano. E esse ano, diferente dos outros, a gente teve um comércio bem volumoso, bem aquecido, então você pôde, nesse ano diferente dos outros, você pôde aumentar o preço das coisas em dezembro, como costuma acontecer. Então, a gente vê muito vestuário, eletrodoméstico subindo bastante o preço, alimentação fora de casa subindo bastante o preço, a gente vê muitos itens de lazer que estão aqui nessas despesas pessoais subindo bastante o preço. Então, a gente vê aí que é muito do lazer e das compras de fim de ano que fizeram com que a inflação se elevasse bastante esse ano. A gente até pode colocar o próximo aqui, que vai mostrar os grupos, para a gente ver aí da onde que veio. E só como o lazer foi bem acima, 0,98% o lazer, fechando o ano em 5,37. O brasileiro procurou mais itens de lazer esse ano e isso é natural, né? Que acabe aumentando o preço das coisas, dos itens de lazer. Lembrando que essa aqui é o que eu chamo de inflação boa, porque a inflação do lazer é o salário do garçom que te atende, do cabeleireiro que corta seu cabelo, da manicure que cuida da sua unha, é o salário do dono do barzinho, é o dono do restaurante, é o salário da pessoa que trabalha com lazer. Então, isso aqui é basicamente, o custo do lazer é basicamente salário. Então, se aumentou o preço do lazer, isso daí está aumentando, isso daí significa que aumentou a renda das pessoas que trabalham com isso. E é aqui que a Selic até afeta. Então, a gente pode ver que provavelmente vai ser afetado aqui, muita parte vai ser afetada aqui dessa alta da Selic aí, quando você tiver isso, quando você tiver os efeitos, que demoram geralmente de 6 a 9 meses para os efeitos da Selic realmente ter algum efeito aí na economia. A gente vê que os boletos tiveram até queda, muito puxada pelo preço da energia elétrica, fechou o ano em 4,71 os boletos, ou seja, a variação dos boletos foi menor do que a inflação oficial registrada, que foi de 4,83. A gente tem aqui que o mercado subiu muito, mas porque foi puxado pelo açougue, ó, que subiu 0,97, lembrando que subiu 0,52% a inflação no geral, o mercado ficou quase em 7%, 6,89%. A feira conseguiu, que a feira foi o grande vilão no primeiro semestre, reverteu e agora ela tem até uma quedinha aqui no acumulado 12 meses de 0,69, com uma queda de 1,71 esse mês, e as carnes acabaram se tornando a grande vilã esse ano. Aumento de 4% só nesse mês, e lembrando que esse aumento da carne está vindo assim só nesses últimos 3, 4 meses, e já está chegando em 14,19%. Então, para fazer um resumo, que eu acho que eu falei muito aqui, Débora, mas tudo bem, porque o assunto é complexo mesmo, acho que é de interesse de todo mundo, inflação inclusive é polêmica, deve estar todo mundo aí já falando aí alguma coisinha em relação a isso, né? O que aconteceu esse mês? A gente teve lazer,
sazonalidade de fim de ano e alguns alimentos específicos, e isso fez com que a inflação fechasse em 0,52% nesse mês aí de dezembro, fazendo com que o resultado no ano chegasse em 4,82%. E um ponto que a gente não pode esquecer nunca é que a Selic vai atuar ali no lazer, mas não vai atuar no açougue. Então a carne vai continuar ficando cara, o mercado vai continuar ficando ali acelerado, porque não tem uma resposta à Selic justamente nesses pontos de pressão inflacionária. A Selic vai atuar ali. Na média, isso pode até baixar a inflação, porque o IPCA é uma composição de ponderação e médias aí. Mas o açougue vai continuar pressionando o bolso, o mercado vai continuar pressionando o bolso. Então a gente precisa entender isso para também ver se a Selic, o aumento da Selic é efetivo ou não de fato nesse controle inflacionário. Mas vamos falar de onde a Selic pode afetar e que já está afetando, que é justamente no crédito, né? A gente sempre fala aqui para vocês que um aumento da taxa de juros, o aumento da taxa básica de juros do Brasil, acaba aumentando custos de crédito de uma forma geral, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. E esse crédito também fica mais enxuto, fica menos disponível para as pessoas, porque com uma taxa mais alta também se prevê maior inadimplência. Então, a concessão do crédito ela começa a ter outros crivos. Então, a gente vê que as taxas começam a subir e o crédito fica mais enxuto. Isso a gente já está falando há algum tempo. E a Caixa Econômica elevou os juros do financiamento imobiliário e esse aumento, né, ele veio por fatores que a Caixa considerou mercadológicos e conjunturais. Como é que a gente pode traduzir isso? Mercadológicos, até por uma questão de maior procura por imóveis, as pessoas estavam procurando mais imóveis. A gente viu, inclusive, no Minha Casa Minha Vida não muda, tá, gente? Então, as taxas do Minha Casa Minha Vida não mudaram. Isso vale para as outras modalidades de financiamento imobiliário. Mas aqui o que a gente via acontecendo, né? Uma maior procura no financiamento imobiliário, só que essa procura também deve começar a ficar um pouco mais contida com as taxas de juros. Por quê? Esses fatores conjunturais, né, e a gente pode explicar bastante isso pelo aumento da taxa de juros, expectativas de juros futuros também aumentando, isso também acaba aumentando as taxas de juros cobradas hoje. Então a Caixa ela revisou essas taxas para cima. Isso deve dificultar o acesso ao financiamento, porque vai encarecer o financiamento. Então vamos ver aqui o que mudou de fato, né, como era e o que ficou de novidade aí. Essas mudanças, elas já tinham acontecido no ano passado, tá? No fim do ano passado, a Caixa já tinha feito algumas mudanças no financiamento imobiliário, no limite dos empréstimos feitos com o SBPE, né, que é o Sistema Brasileiro... agora esqueci o que é o PEI especiais, gente, eu esqueci, que é o financiamento mais comum aí. Né? Então, passou a financiar a compra e a construção individual de imóveis com valor de avaliação ou de compra e venda limitado a 1,5 milhão, e antes não tinha limite para fazer o financiamento pelo SBPE. E também teve a redução das cotas de financiamento. O banco passou a financiar 70% do valor do imóvel pelo saque, que até então poderia ser aí de 80%. Pelo price, né, que são as duas formas de amortização do empréstimo, a constante e a price, ela passa a ser aí 50% do valor de imóvel e antes era 70%. Então você precisa dar uma entrada maior no seu imóvel para conseguir financiar hoje em dia. E também tem o limite aí dos empréstimos até 1,5 milhão pela SBPE. Mas não é só isso. Essa mudança veio no ano passado. Então isso já estava vigente. Agora a gente tem o aumento da taxa de juros. Então vamos ver o que mudou também desse aumento. Como era a taxa de juros até o comecinho desse ano? A linha de crédito corrigida pela TR, né, a taxa referencial, mais 8,99. E agora, mais 8,99 a 9,99. Agora é TR mais 10,99 a 11,49, podendo chegar ali para esses imóveis até 1,5 milhão, então pela SBPE, e podendo chegar aí até 12% ao ano se forem em valores superiores a 1,5 milhão. Então a gente vê que as taxas de juros estão maiores do que estavam no ano passado. Por quê? Porque as taxas básicas elas estão subindo, as expectativas para o futuro também. Então isso acaba impactando
as taxas de juros como um todo. E por isso que a gente fala que esse aumento da Selic, ele mexe nos custos de crédito, não só realmente para pessoas jurídicas, se a gente for pensar nas empresas, isso vai dificultar também esse lado da produção, vai dificultar também esse lado das expectativas, mas para nós aqui, pessoas físicas, também vai encarecer os custos de crédito. Os outros bancos a gente já estava vendo essa taxa de juros subindo, mas agora a taxa também fez essa revisão. E a gente trouxe aqui uma simulação para vocês, para a gente entender, de fato, o que muda? Essa simulação é do G1, tá? Não sei se vai dar para ler, porque ficou pequenininho, então eu vou resumir aqui para vocês. Como era antes? Com uma taxa de 10,16, a primeira prestação ficaria em R$ 5.554,80 e a última prestação, pelo sistema de amortização constante, o sistema SAC, a última prestação chegaria em R$ 1.425,13, com o custo total aí de um imóvel financiado em R$ 1.278.740. Como fica agora? A taxa de 10,76, uma diferença de 0,6 ponto percentual. Primeira prestação fica 5.835, a última fica 4.225,76, não muda muito. E o valor total no final ali fica 59 mil mais caro, o valor aí de 1.338.000. Pela Price, né, a Price ela acaba normalmente financiando imóveis até mais caros, ela tem algumas limitações, você precisa dar mais entrada, mas como era? A taxa de 10,16 que iria para 10,76 e no final, não vou nem falar muito das parcelas aqui, porque na Price isso faz menos diferença, mas aqui o custo total ficaria em 1.574.743 e depois do aumento da taxa, 1.699.118. Então isso dá uma diferença aí de R$ 1.425. Então aqui, né, a gente vê que vai ter um impacto também lá no final, né, aqui na verdade vai ter um impacto no final, inclusive tem simulações que mostram um impacto ainda maior, tá? Um impacto de R$100 mil lá no valor total, justamente porque a taxa fica mais alta. Aqui é a modalidade de poupança, a Caixa tem uma outra modalidade que fica ainda maior, essa diferença da taxa anterior para a taxa nova. Então aqui a gente vê que isso já está começando sim a impactar no bolso, então os custos de crédito também já estão dificultando tanto o acesso, porque não só você vai ter que dar uma entrada maior já pelas regras do ano passado, uma entrada maior, como agora também a taxa vai ficar mais alta. E aí a gente começa a ver a taxa de juros realmente sufocando alguns pontos que estavam mais aquecidos, né? Então, a taxa de juros vai cumprir ali a taxa de juros mais alta vai cumprir o que o mercado gostaria, né? Sufocar lazer, sufocar ali as coisas que vêm, talvez aí um aumento via crédito, né? Porque você enxuga o crédito. Então, está aí um dos reflexos da taxa de juros, que não é melhorar o preço da carne nem a inflação, mas sufocar alguns setores urbanos da nossa economia. E tudo isso graças a um risco fiscal que eles estão alegando e que, inclusive, uma consultoria aqui, é de Hong Kong, se eu não me engano, qual que é o nome da consultoria? Gavical Research. Fala aí que o risco fiscal é bem ameno, que quase não existe risco fiscal, né? E que basicamente o problema da dívida bruta brasileira é que ela está aumentando, porque está aumentando a taxa de juros. Nossa, descobriram um ouro, né? Para quem vê o nosso programa aqui há tanto tempo, já sabe aí que a gente está falando aí que a dívida líquida está estável, porque a gente está conseguindo sempre um resultado fiscal bem equilibrado. Não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou ruim, né? A gente é contra essa política mais austera, acho que podia gastar mais aí, conseguir gerar melhores resultados, mas na lógica do mercado isso aí é bom, né, para eles, mas mesmo assim eles escolheram outro medidor aí fiscal aí agora, a dívida bruta, e aumenta essa dívida bruta porque aumenta a taxa Selic. Então, a gente está com risco fiscal muito elevado, então tem que aumentar a Selic aí como prêmio. Mas aumentar a Selic vai aumentar a dívida bruta. Daí vem aquele círculo vicioso e é justamente o que está alegando, né, essa consultoria aí. E está sendo bem menos alarmista, falando aí que
Você tem, então, um belo cenário para crescimento econômico nesse próximo ano, que você tem que a questão fiscal ela é bem relevante aí se pensar no resto dos outros indicadores macroeconômicos, né? Basicamente, o copia e cola de tudo que a gente fala, né, Débora? Exatamente. Quem assiste a gente aqui todo dia já sabe que olhar a dívida bruta não é a melhor forma de ver o risco país, né? Até porque a dívida bruta tem custos de juros, custos de dívida, e não é a melhor forma para se justificar que está aumentando o risco país e que precisa, por isso, de mais juros. Porque senão a gente tem aumento de juros que vai alimentar o aumento da dívida bruta. Mas como a dívida líquida está um pouco mais estável, o mercado precisa de uma outra desculpinha para justificar o seu risco fiscal que só existe aí na cabeça deles. Débora, você viu hoje o N1? Viu o N1. Nossa, quanta novidade, hein, gente? Olha... programa novo aí da Juliana Baroni, você tem aí o Rodrigo Viana pegando também programação nova aí, mudanças no Desperta, muita coisa nova aconteceu. 2024 foi um ano de muito desafio, a gente cresceu muito aí, a gente teve que basicamente defender nossa democracia mais um pouco e 2025 já começa acalorado, né? Porque a gente já tem o Zuckerberg entrando aí na dança aí da ultra extrema direita, então vai ser um ano complicado, mas a gente está aqui pronto, preparado aí, a gente não vai se calar com essas injustiças. Então a gente hoje está chamando vocês para fazer parte aí, para lutar com a gente nesse ano de 2025. Ó. A gente tem então agora a nossa própria rede social, para um ambiente sem ódio aí, que o Eduardo já explicou muito melhor o que estava acontecendo aí. Para quem se inscrever aí hoje, vai ter um monte de produto aqui, ó. Essa canequinha aqui que vocês vão receber, eu vou até deixar meu tablet aqui do lado, ó. Tem essa canequinha aqui. Essas pulseirinhas aqui também do ICL, aqui, ó. Aqui para essa câmera aqui. Tem um monte de livro, ó. Eduardo Moreira, Primeira Intenção, a gente tem aqui o Paradoxo da Escolha, a gente tem o livro do Gessé Souza, aí, O Pobre de Direito, então um monte de brinde. Quer aproveitar tudo isso, gente? Vira membro solidário a partir desse dia de hoje aí, aquele que é o membro que você ajuda a dar uma bolsa também para uma outra pessoa, então acesse o icl.com.br aí e a gente vai até passar um vídeo aí para vocês verem aí tudo que a gente estava falando, gente. Em 2024 foi histórico. Vivemos momentos incríveis no ICL. A nossa luta foi reconhecida e venceu os mais importantes prêmios. Vitórias de toda a nossa comunidade. O IBEST vai para Instituto Conhecimento. Um abraço para todos vocês. Viva! Só o conhecimento liberta. E em 2025 estamos chegando com tudo. Temos um monte de notícia incrível para compartilhar. É só bomba. Tá preparado? Nosso jornalismo vem mais forte do que nunca para enfrentarmos os poderosos. No N1, vamos agora poder acompanhar Leandro Demore diariamente. No Desperta, você vai começar seu dia com as análises do jornalista Fábio Panuzzi. E tem programa novo na grade. Diariamente, às 17 horas, ICL Urgente, com o jornalista Rodrigo Viana. Além da volta do nosso comentarista Jamil Chad para a programação. Escuta essa. Vem aí também o primeiro podcast investigativo do ICL, com Juliana Dalpiva e Igor Melo. E tem novidades na área de entretenimento também. ICL Tank, o nosso primeiro reality show vai estrear. Chegou a hora de conhecermos quem são os empreendedores que estão mudando o Brasil e que vão receber R$1,5 milhão em investimentos. Em 2025, mais do que nunca, precisamos conversar. Vem aí o novo programa de debate feito por mulheres para toda a nossa comunidade. Em 2025, o despertar vai ser maior ainda. Vamos fazer um encontro inesquecível de toda a nossa comunidade CL. E vamos levar educação de qualidade para ainda mais pessoas.
Mais cursos no ICL, mais séries e mais filmes incríveis. Sempre com os nomes de maior reputação do Brasil e do mundo. Hello, my name is Miriam Maymay Ali. I am the eldest child of boxing legend Muhammad Ali. A primeira turma da pós-ICL vai começar as aulas e já estamos preparando os novos cursos. Vem aí também uma novidade incrível para a turma que gosta do mundo dos esportes. Well, welcome everybody. My name is Mark Allen. Em 2025, a revolução continua. O canal mais confiável do Brasil segue a passos largos para se tornar também o maior. Lute com o ICL. Faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil. É muita coisa mesmo. Então, gente, já aproveita aqui e faça parte aí do ICL, icl.com.br. Aproveite os brindes que a gente está disponibilizando hoje aí. Acesse icl.com.br e vamos lá ajudar a gente nessa luta de 2025, Débora. Vamos lutar com a gente. Para os rolezeiros que já estão ansiosos aqui no chat desde as 11h27, perguntando cadê o rolê, calma. Agora a gente entrega para nossos vizinhos de cima, então agora com William Deluca e Guga Noblar, vocês estão em mais que excelente companhia. A gente se despede por aqui, segunda-feira a gente está de volta para trazer os principais pontos da economia, dos mercados, o que mexe com o seu bolso. Então, um bom fim de semana para vocês e até lá, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.